Meus amados, a paz do Senhor, estamos mais uma vez reunidos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 3. Apenas o versículo 5 que nos diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-te. O apóstolo Paulo orientando a Timóteo e também nos orientando acerca dos homens que nesses últimos dias serão avarentos, como ele diz no versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo e avarentos. E esses homens aparecerão, como diz o versículo 1, nos últimos dias. E esses dias serão trabalhosos com relação a isso aí. Por quê? Porque estes homens são aventureiros, são inimigos da cruz de Cristo e combatem contra a nossa fé. E nós devemos guardar a nossa alma. Jesus diz lá em Apocalipse 3:11 que nós devemos guardar o que temos, a nossa fé, fé salvadora, aleluia, e a nossa alma desses ataques, desses aventureiros. 1 Timóteo capítulo 4, ele diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, é o que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos, ou seja, negarão a fé, deixarão aquela fé que abraçaram, a fé salvadora de seguir a Cristo, e darão ouvidos ou seguirão a doutrinas de demônios, porque haverá espíritos enganadores. No versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência já está cauterizada, está contaminada. Eles irão falar mentira. Usarão a Bíblia, pegarão textos isolados e farão uma bagunça na mente das pessoas, porque vão mudar o sentido das coisas para conquistar estas pessoas, porque eles serão amantes de si mesmos. Tudo isso eles fazem, aleluia, para tirar proveito, ganho próprio, e usarão sem piedade da simplicidade da igreja. Muitos têm seguido isso aí, mas Paulo diz que nós devemos ter cuidado com estas pessoas. Devemos nos afastar dela, como ele falou aqui, tendo aparência de piedade. Piedade aqui é uma vida dedicada ao Senhor. Eles aparentam ser piedosos, aparentam ser seguidores de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas eles só têm aparência. Na realidade, eles não são isso. São lobos devoradores. E Paulo diz assim: deste afasta-te. Glória a Jesus Cristo. E estas pessoas surgirão, irmãos, não é de outro lugar não. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo número 2, no versículo número 18, ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Esse anticristo que vem, como ouviste que vem o anticristo, referindo-se ao anticristo real lá da grande tribulação, que a igreja não estará mais aqui, mas como ouviste que vem o anticristo, muitos agora, muitos se têm feito anticristo, ou seja, contrário ao ensinamento os ensinamentos de Cristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Estas pessoas se farão ou serão inimigos da cruz, inimigos de Cristo, aleluia. Eles aparentam ser bonzinhos, aparentam ser crentes fervorosos, aparentam ser ensinadores da palavra, mas eles são contrários a Cristo. E versículo 19, o apóstolo João diz assim: eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Aleluia. E o versículo 20 diz: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então a gente tem que estar de olhos abertos. Segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, para combater a isto aí, precisamos usar o capacete da salvação. Aquilo que protege a nossa mente, o nosso entendimento. Aleluia. Capítulo 6, versículo 17. Que nós devemos tomar o capacete da salvação e também
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos usar a palavra de Deus genuína para combater esses ataques desses escarnecedores, aleluia, que tem aparência de piedade, mas não tem nada de piedoso. Então a gente deve se afastar essa enxurrada de pastores que surgem aí, de pessoas que dizem que são de Deus, mas têm afastado uma boa parte das pessoas do caminho da verdade. Mas nós devemos ter cuidado. Aleluia, glória a Jesus Cristo, afastar-se dele para prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Amém.